Com 5 anos de atuação, sediada na cidade de Santo André, focado em empreendimentos no setor econômico, programa Minha Casa Minha Vida, esta empresa tem um papel relevante aqui na cidade e no mercado da construção civil. E o nosso convidado de hoje está por trás da DNA Construtora e eu estou falando do Tiago Magnani. Tiago, seja bem-vindo ao ConstruCast. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal a iniciativa de vocês aqui. Muito obrigada, Tiago. E já para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero perguntar quem é o Tiago? Bom, meu nome é Thiago Magnani, eu atualmente tenho 43 anos, casado, tenho 2 filhos, um menino de 11 e uma menina de 13. Atuo no segmento imobiliário já desde 2006, mas iniciei na construtora MZM, que vocês devem conhecer, com 18 anos, inicialmente no departamento de suprimentos. Um departamento interessante que você consegue ter contato com todos os departamentos da construtora. Então, eu tinha muito contato com o departamento financeiro e com obras. E indiretamente tinha contato com a parte de vendas. Depois de 5 anos de atuação, com uns 22, 23 anos, eu acabei me desligando para fazer outros estudos, mas tive uma experiência curta de 6 meses como corretor de imóveis. Naquela época, estou falando de 2002, 2003, não tinha tanta exigência do Cresce. Então, naquele momento, eu nem tirei o Cresce. Eu ficava cobrindo o corretor em plantão de vendas. E foi uma experiência meio traumática, porque é difícil vender, ainda mais para quem está começando no ramo. Mas aí fiquei 6 meses, saí, e depois de 2, 3 anos eu retornei, aí sim como corretor de imóveis. Galguei todos os departamentos da empresa. Inicialmente eles precisavam de alguém para atender telefone, tá? Isso eu estou falando depois de 5 anos que eu trabalhei no departamento de compras. Aí eles precisavam de alguém para atender telefone e responder e-mail. Eu estou falando do início da internet, né? Isso em que ano? 2006. Tá. Tá? Lógico que a internet já existia, mas assim, as pessoas não utilizavam a internet como uma forma, uma ferramenta de venda. Com certeza você vai me perguntar sobre as mudanças, e a mudança está aí. Naquele momento, o corretor, as construtoras, elas direcionavam todo o seu recurso de marketing para o plantão de vendas. Então, onde o corretor queria estar? No plantão de vendas. Então, você via 1 milhão de placa na rua, outdoor, jornal, nossa, TV imóveis, a televisão também atuava muito na época, né? E, e ninguém queria atender telefone e responder e-mail, porque tinha um site que trazia alguns contatos, e aí eu comecei a cobrir corretor no plantão de vendas e fazer esse trabalho. Sem querer, eu acabei desenvolvendo o departamento online da construtora. Passados uns 2 anos, isso em 2008, eu já respondia sozinho por 40% das vendas. Qual foi o meu erro? Talvez não ter identificado que aquilo era um ótimo nicho e ter eu mesmo montado uma equipe. Que hoje você vai para qualquer grande construtora, um dos maiores departamentos é o departamento online. Sim. Então, assim, eu ainda gostava muito de atuar com os meus clientes, né? Nesse momento eu já tinha tirado meu Cresce, já estava ganhando um bom dinheiro com vendas, já tinha me encontrado, assim, na parte profissional, né? Eu me formei, nesse período que eu saí da construtora, eu me formei em jornalismo. Então, eu sempre tive essa pegada da comunicação social. E aí eu fiz uma pós-graduação, um tempo depois, mais voltado à parte comercial, mas aí eu já comecei a galgar outros departamentos, outros espaços dentro da área de vendas. Então eu acabei também pegando, acho que isso é interessante também citar, que nós tivemos um período bem difícil na construção civil, 2014 mais ou menos, onde a gente teve uma demanda de distrato muito grande. E os clientes perdiam muito dinheiro. E para a construtora também não era bom. Então a gente acabou também conseguindo desenvolver um departamento de revenda, onde a gente tentava encontrar clientes que assumissem aquela dívida e o cliente comprador inicial que comprou no lançamento não perdesse tanto dinheiro. Puxa, bacana. Isso trazia um resultado bom para o comprador, que ele pegava às vezes num preço melhor do que no momento da venda. O cliente que estava passando por dificuldade não perdia tanto dinheiro, então não saía tão machucado de um distrato, que é complicado, e a construtora conseguia manter uma carteira de clientes ativo. Teve construtora que acabou quebrando por conta Sim. disso.
Então, são algumas ações que eu acabei conseguindo desenvolver dentro da construtora MZM na época, que fez com que eu tivesse a oportunidade de galgar outros espaços. Então, aí virei coordenador, inicialmente da parte de revendas e prontos da construtora, porque também as construtoras tiveram um estoque muito alto. Mauá mesmo, a gente chegou a ter, de 2 projetos prontos, mais de 200 unidades. Então, isso daí traz sangra a construtora, né? Porque você tem que vender, porque senão é condomínio que você está pagando, IPTU. E para você não vender muito barato, você tem que fazer um trabalho árduo. E depois eu virei gerente dessa parte mesmo de lançamento. E aí não, aí depois eu alcancei a direção comercial, onde eu comecei a atuar mais no desenvolvimento de novos projetos. Então, o departamento de novos negócios identificavam alguns terrenos e eu olhava para aquele terreno e eu sempre tive um trânsito muito bom com os corretores, que é onde eu acho que está a informação mais valiosa. Onde que eu quero saber a informação necessária para desenvolver o projeto mais correto. Não é somente com outros construtores que eu vou falar. Porque, não, logicamente, que não diminui cada macaco no seu galho. O engenheiro tem uma pegada mais técnica. O corretor, um gerente de imobiliária, ele tem a vivência do dia a dia. Então, ele consegue identificar por que ele não fez aquela venda. O que faltou naquele projeto. Então, com esse meu conhecimento, eu acabei atuando nessa parte também da construtora, onde eu, junto, obviamente, com o departamento de novos negócios, identificava o melhor produto para aquele local. E eu posso te falar que eu já passei por mais de 20 lançamentos, graças a Deus todos nós tivemos sucesso, zero assim, tirando situações econômicas específicas do nosso país, num momento normal, natural, a gente teve uns resultados bem positivos de venda, tanto no lançamento quanto pronto. E é isso, assim, basicamente a minha história é essa. Hoje eu tenho uma atuação também muito mais presente com as imobiliárias parceiras. Eu cuido da house da construtora também, que chama Link. Isso agora já pela DNA. Mas a gente também sempre conta com parceiros aí de imobiliárias para nos auxiliar nos estandes de venda. Que bacana, então você não tem formação na construção civil, a sua formação é na comunicação. Exato, eu sou formado em jornalismo, né, comunicação social com ênfase em jornalismo, e as pessoas falam, nossa, mas você está tão fora? Eu falei, não. Quando eu trabalhava como jornalista, eu trabalhava na assessoria de imprensa da Prefeitura de Diadema. A minha função era vender informação. Então, eu desenvolvia matérias e eu tinha que vender para o Diário do Grande ABC, para o Repórter Diário, para outros veículos da região, aquela notícia, para ter mais inserção na cidade e na região. Hoje, eu vendo imóvel, né? Então, a comunicação ela sempre me permitiu lidar tanto com aquele grande investidor, como para aquele comprador que está começando a vida comprando aquele apartamento com muito custo. Você consegue se ambientar e identificar melhor qual é a necessidade do cliente. A comunicação ela é muito importante para isso. Eu falo, eu nem vendo imóvel. Primeiro eu tento entender o que a pessoa quer. Por isso que é importante conversar com o corretor, conversar com o gerente, conversar com o cliente para entender o que ele está procurando. Então a minha formação ela foi para a comunicação. Aí na pandemia, 2020, 2019, 2020, eu fiz uma pós-graduação voltada para a área comercial, que aí é mais focado na comunicação dentro do negócio. Então, essa é a minha formação. E você sabe que eu costumo falar para os corretores que ele não vende imóvel, ele vende informação. Então tem tudo a ver com o que você disse, né? E as grandes falhas, os grandes problemas aí na questão das vendas, né? Eu tô ali na parte final, que é a parte do correspondente, e eu vejo que os maiores problemas são pela falta de comunicação, por falha na comunicação, por ter deixado de falar algo que muitas vezes o corretor acha que é irrelevante, mas que é totalmente importante para o cliente. Então, às vezes por omissão e nem sempre má fé. Às vezes por esquecimento mesmo, porque ele julgou que não era interessante. Então, a comunicação ela é extremamente importante em todos os setores. Já dizia o Chacrinha que quem não se comunica se trumbica, Exatamente. né? Então, é muito, muito interessante falar sobre essa sua formação.
e você consegue aí passear por todos os seus públicos, né? Pelos corretores que fazem parte aí das parcerias, pelo seu público interno, que é o da House, os próprios clientes mesmo, né? E aí, com base já no que você disse, o que você acha em relação à importância do corretor, no sucesso de vendas de uma incorporadora? Bom, puxando um pouquinho também do que você disse, eu sempre tive o costume de dar pequenos treinamentos nos estandes após o lançamento. Então eu gostava de chamar grupos e conversar com eles, ver como eles estavam atendendo. E eu comecei muito jovem, né? Com 20 e poucos anos eu já estava vendendo imóvel. E eu sempre falo que imóvel é o maior bem de consumo que um ser humano normal pode fazer a sua aquisição, né? Pode adquirir na vida. A gente conhece dezenas de pessoas que muitas vezes morrem, né? Vivem toda uma vida e não conseguem fazer a aquisição do seu imóvel. Então, tirando seres humanos outros aí que conseguem comprar um helicóptero, um avião, enfim, o imóvel é o maior bem de consumo. E o Brasil, o brasileiro ele tem essa vontade de ter a sua casa própria, né? Sim. Então, tendo essa noção dessa importância, eu falo para eles sempre o seguinte: corretor, informação é tudo. Você pode ter na sua frente um cara que é um grande empresário do segmento dele. O cara lá tem uma empresa uma transportadora, tem mais de 1000 caminhão. Legal, de caminhão ele pode saber tudo, de imóvel você tem que saber mais do que ele. Então, no momento que você tem a informação, você domina uma negociação. Esse é o primeiro ponto. E a importância do corretor ela é total, porque é como você acabou de dizer, ele pode trazer problemas gigantescos para a construtora na reta final do processo, e logicamente trazendo também para o correspondente que faz essa finalização, né, junto ao banco que vai liberar o recurso do financiamento, como ele pode ser um facilitador. E aí essa jornada do cliente entre a compra e o recebimento das chaves, ele fica mais ameno, mais agradável. Porque eu sempre falo, poxa, a compra do imóvel é uma conquista tão bacana, ela tem que ser agradável, né? É, você vê palestras sobre a Disney, por exemplo, né? A experiência, né? Você ter uma experiência positiva. Algumas construtoras, não vou citar nome de algumas agora, mas elas têm esse conhecimento, que é a experiência entre entrar no stand, ser bem atendido, sabe? Fazer a compra, depois da compra ter esse pós-atendimento, isso é fundamental, não só para você ter um cliente feliz, mas esse cara feliz, ele vai trazer outros clientes para você. Então é um marketing que não se mensura, né? E o corretor tendo essa informação e conseguindo transmitir essas informações com credibilidade e de uma maneira leve, né? Não querendo vender a todo custo, isso é fundamental no nosso ramo. Infelizmente, e não é culpa apenas dos corretores. Eu acho que nós construtores também temos um pouco de culpa nisso, né? Teve uma época em que era muito bonito você ter centenas de corretores no stand de vendas. Então eu tinha lá 100 apartamentos para vender, mas eu tinha 200 corretores debaixo de uma tenda. Eu falei, peraí, 100 caras aqui não vão vender nada, né? Isso se cada um vender um. Por quê? Porque era uma mão de obra barata, né? Com o advento da internet, isso está mudando. Os bons corretores que sabem fazer um trabalho direcionado, eles não precisam se submeter a tudo. Então, eles conseguem trazer os seus clientes sem necessariamente a construtora fornecer o cliente para ele. E é óbvio, com a massificação, com mais gente no plantão, você perde qualidade. Em qualquer segmento, você tem os bons e os maus profissionais, né? E na corretagem não é diferente. Você vai ter corretores que vivem muito bem da sua profissão e pessoas que, infelizmente, estão de gaiato na história. Estão arriscando, estão fazendo mais uma tentativa, mas não está na veia. E eu falo, da mesma forma que eu vendi a notícia, agora eu vendo imóvel, a venda tem que estar na veia. Se você tiver isso dentro de você, e por isso que é importante fazer cursos de venda em todos os segmentos, porque no final é tudo a mesma coisa. É atender bem e entender a dor do cliente. Se você conseguir fazer isso, pode ser
vendendo um pãozinho ou vendendo um apartamento, você vai ter sucesso naquilo que você faz. Com certeza. E de todas as mudanças que o mercado passou, né, de tantas tecnologias aí, de aprimoramento e tudo mais, isso não mudou. A preocupação da experiência do cliente. Porque, assim, a compra de um imóvel é burocrática. O cliente, ele não quer saber das etapas, ele não quer saber que uma compra passa por várias etapas. Ele quer saber o momento em que ele vai receber as chaves. E preparar o cliente para essas etapas é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, onde é praticamente impossível nós não nos depararmos com pessoas ansiosas, Sim. né? Então, a ansiedade das pessoas acaba aflorando muito nesse período em que ela está esperando o imóvel ser construído, depois da construção, aquele período chato de silêncio, porque depende da prefeitura emitir o habite, depende. Aí tem uma várzea muito grande com Eletropaulo, né? Com empresa Nossa. de água. E só isso daí já daria um podcast aqui, né? Pra gente conversar. Então, existe um período de silêncio que o cliente não entende porque o imóvel está pronto e ele Mas não não consegue pode. entrar. Ele não consegue entrar, ele não consegue dar entrada no financiamento É a dele. burocracia, né? Então, existe uma burocracia. Então, eu penso que o papel do corretor é explicar e preparar o cliente para essas etapas, e o papel do correspondente é minimizar os efeitos dessa burocracia do cliente. Então, ele precisa só saber que existem etapas e essas etapas vão precisar ser superadas. Cada uma delas tem os seus riscos, inclusive. Dizer que não tem mais nada para dar errado é só quando assinou, registrou e o dinheiro foi liberado para o vendedor, É. né? Até lá a gente ainda tem alguns riscos. E aí, falando sobre a importância do correspondente, eu quero puxar para o meu lado também, Claro. né? Qual que é a importância da parceria aí com o correspondente bancário? Temos várias empresas, assim como corretores, temos empresas que são preparadas, outras que não são. O mercado é muito dinâmico, então o que podia ontem não pode hoje. A regra que valia no governo passado, porque quando a gente fala de Caixa Econômica, a gente está totalmente linkado aí ao governo atual, ao cenário econômico atual. Então, o que podia ontem não pode hoje, o que não podia ontem pode hoje, ou seja, assim como o corretor também precisa se instruir, se aprimorar, estudar, o correspondente também. Então, o correspondente que faz isso, ele sai na frente. Mas eu queria saber de você, por trás da DNA que constrói um corretor de formação e de atuação e que gosta também da área de venda, né? Qual é o papel de importância que o Correspondente. correspondente exerce nessa equação, nessa engrenagem? Olha, eu vou falar algo que não estou diminuindo os corretores de imóvel em hipótese nenhuma. Mas no meu segmento, que é o segmento do Minha Casa Minha Vida, o correspondente é mais importante do que o corretor. Porque o processo é inverso. Muitas vezes o cliente não está comprando o imóvel, ele está adquirindo um financiamento. Então ele primeiro precisa saber o quanto ele pode financiar. E o quanto ele pode financiar está totalmente voltado ao trabalho do correspondente. Eu não sei, pode ser que o que eu esteja falando não seja totalmente correto, mas não é 1 mais 1, 2, entendeu? Muitas vezes o correspondente, ele precisa usar de criatividade. Ele precisa tentar identificar o cliente, ver formas de conseguir realizar aquele sonho dele. E aquele sonho dele vai depender de quanto ele pode financiar. Porque, infelizmente, no Brasil, o índice de assim, as pessoas não poupam. Quantas vezes numa mesa de negociação eu estou com um cliente acompanhando mesmo e a pessoa não tem R$ 5.000 para dar de entrada, mas ela tem 2 iPhones na mesa. Do namorado, da namorada, da última geração. E aí eu falo, caramba, e aquilo ali está financiado e está tudo certinho, porque o consumismo também atrapalha o nosso ramo. Eu sempre digo, o meu concorrente não é uma outra construtora. O meu concorrente é a loja de carro.
é a loja de iPhone, A de telefone. Shopee, Exato, exatamente. Agora essas bets da vida, sim, né? Porque parece que não, mas isso daí eu acho que é um aprendizado para a vida. Aqueles R$ 50 economizados naquele mês faz uma total diferença, né? Para aquisição, tudo na vida é um projeto. A compra de imóvel é um projeto, uma viagem é um projeto. Eu gosto muito de viajar com a minha família. As pessoas, nossa, como é que você consegue viajar? Projeto. Você se programa. Normalmente você vai fazer uma viagem e você já está pagando a passagem um ano antes. E a compra de imóvel não é diferente. Então, o correspondente ele entra para tentar muitas vezes resolver algo que já era para ter sido resolvido 2, 3 anos antes. Eu vou comprar um imóvel, que eu disse há pouco, que é o maior bem de consumo e que 90% das pessoas vão conseguir adquirir na vida. Você tem que se programar 5 anos, 10 anos. Mas não, tem o imediatismo. Entrou no plantão de vendas, viu aquele decorado lindo, dá para mim. O bom do Minha Casa Minha Vida é isso. Não dá para você. Por quê? Porque o correspondente já fez um trabalho prévio. No passado era diferente, a pessoa comprava muito e era por isso que aconteciam tantos distratos. sim. Então a pessoa ia lá ver um apartamento, dá um exemplo, de 500 mil. Eu aguento aqui os 20% do fluxo de obra, mas e os 80 que sobra? Né? Então, em vez de pegar um de Corrigido ainda, né? atualizado, né? Sim. Então, assim, em vez de pegar um de 500, vou pegar um de 300, vou começar, vou diminuir as possibilidades de erro. Então, eu entendo que um correspondente fazendo o trabalho certo, tendo criatividade, ele é fundamental no processo da venda. E muitas vezes o cliente ele ganha ali. Às vezes 0,5% de uma taxa que ele consegue uma reduçãozinha ali representa um desconto muito maior do que se eu desse 1% de desconto na venda, né? Só que infelizmente o corretor tem essa noção da importância do correspondente, mas o cliente ainda não tem. Eu tive um problema agora recentemente de uma empresa de documentação que nos atende, que eles estavam tendo dificuldade de receber a taxa de assessoria. Poxa vida, e é um trabalho árduo. É em registro de imóveis, é pegar contrato, levar para registrar, para gastar, depois devolver no banco, faz levantar documentação. Você faz um trabalho muitas vezes um ano antes. E vem atualizando o documento e dando ideia, e o cliente não vê às vezes valor nisso, sendo que o valor está ali, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que sem o correspondente, as empresas construtoras, principalmente estão nesse segmento do Minha Casa Minha Vida, elas teriam muito mais dificuldade. Com certeza. Mas o cliente, ele não sabe, né? Eu costumo falar muito quando eu faço treinamento que o cliente não faz curso para ser cliente, É, né? boa. Somos nós profissionais que precisamos estar sempre nos aprimorando. E cabe ao corretor, cabe até ao próprio Correspondente. correspondente, antes, né, de colocar o valor ali da sua assessoria, explicar quais são as etapas, Mostrar o né? valor daquilo, Mostrar né? o valor, não é um preço, é um valor, Exato. né? O cliente pode fazer, eu sempre dou exemplo lá de Mauá, por exemplo. O cliente vai fazer o recolhimento do ITBI, o que ele tem na cabeça dele? Se é ITBI, se é para a prefeitura, eu tenho que ir aonde? Na Na prefeitura. prefeitura. Quando chega na prefeitura, a prefeitura diz: não é aqui, é no Poupa Tempo. Hoje é por e-mail, tem um formulário que precisa ser preenchido. Quando se trata de um empreendimento novo, que o IPTU não foi individualizado ainda, tem o proporcional do valor venal. A Uhum. prefeitura não calcula, ela te dá uma folha Te com vira. fórmulas ali para você transcrever, e a responsabilidade da transcrição no formulário é de quem assina. O Nossa. cliente não sabe fazer. Né? Depois da entrada no registro, o cliente vai lá, leva o contrato, tem formulário se é primeiro imóvel, se não é, enfim. E não é só quando registra de primeira, maravilhoso, mas e quando dá exigência, Nossa. né? Então o correspondente ele é o antigo despachante que sabe o caminho das pedras, então isso acaba fazendo toda a diferença. Mas como as pessoas não têm, muita gente ainda, quando a gente fala de correspondente, que somos credenciados pelo banco, os clientes não têm, não sabem nem que isso é uma profissão, não Sim. sabe que existe. Pensou em financiamento, eu vou na Vou agência, falar com o meu vou gerente. falar com o meu Aí eu falo, gerente. vai lá falar com o seu gerente, que você vai ver que ele não vai conseguir nada tão bom do que um bom correspondente. E é exatamente o que você disse, é agregar o valor. Tanto que quando a gente teve esse problema do questionamento dos clientes em relação à taxa de assessoria,
Onde a gente identificou o problema? Na abordagem. Fala, a abordagem ao cliente está errada. Ele tem que entender que, assim como ele tem que pagar lá o ITBI, os custos de abertura de conta, de avaliação, né? Isso, a Você taxa de também tem um conversão. custo para que uma empresa, porque é uma empresa, você deve ter um escritório com Sim. pessoas, com salário que você paga, ela tá ali para te assessorar. E isso daí, ó, de verdade, eu acho barato. As taxas que eu vejo sendo cobradas e aquilo que os correspondentes conseguem para os clientes, fica barato, perto de todo. Aí você vê uma prefeitura ganhando horrores, nem sabe o que está acontecendo, e qualquer prefeitura, né? Estou falando dos impostos que nós temos no nosso país, Sim, né? muito E aí, caríssimo. essas burocracias que são criadas justamente para encarecer mais aí num processo que já é caro, né? Pois é. Agora, voltando a falar de você, que é sobre você o podcast e não Também, sobre o tá bom. correspondente, né? Você começou na MZM muito jovem, trabalhando ali, escolheu ficar ali, né, no mercado, escolheu continuar trabalhando, tá aí por trás da DNA Construtora, focado no segmento econômico. E recentemente, mais dia 5/5, né, para ser mais preciso, nós tivemos alterações no programa Minha Casa Minha Vida. Até então, nós tínhamos 3 faixas de renda, né, 3 públicos. Aqui na nossa região, a atuação maior é na faixa 3, Sim. renda de 4.400 até R$ 8.000, que foi Uhum. atualizado de 4.700 a 8.600. E agora nós temos aí a faixa 4 para renda de até R$ 12.000. Para você que produz imóvel para o programa Minha Casa Minha Vida, que agora não é segmento econômico, o faixa 4 veio com o nome de classe média. Você acredita que muda alguma coisa no cenário da construção para melhor? Olha, eu acredito que sim, porque precisa. A gen esse público, né, esse cliente até os 12.000 é um cliente mais preparado. Porque, enfim, eu não sei se é só questão de nível de escolaridade, mas a pessoa tem uma consciência maior das responsabilidades para a compra de um imóvel. Então a gente acaba tendo muita dificuldade nessa faixa até os 8.600, né, que é os 6 salários, né. Isso. E quantas vendas a gente deixa de fazer por causa disso? Só que você está me passando essa informação do dia 5 de maio. Desculpe, eu não consigo acompanhar, porque toda hora muda. Então, pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses, eu ligo para um amigo meu correspondente e falo: Meu, me atualiza aí, cara, porque mudou isso mesmo? Não mudou? Ah, mas não vale para isso, vale para aquilo. Então a gente realmente fica um pouco perdido. Eh, eu acho que tinha que mudar em todos os sentidos, né? Como que eu vou te explicar? Você tem um limite de financiamento que você pode liberar para aquele cliente, né? Você tem lá um percentual, que não é um valor de imóvel, é um percentual, mas aí você limita a renda do cliente. Aquela renda, ela consegue financiar até tal valor, certo? Legal. Isso entendido, eu fico limitado como construtor a fazer coisas melhores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, não estou dizendo qualidade construtiva, mas eu tenho que diminuir o tamanho do apartamento. Então hoje você vai ver apartamentos de 2 dormitórios com 36 metros, tranquilamente. Até ontem, o de 48. Quanto que não foi lançado? Em Mauá, a gente teve uns projetos grandes em Mauá, há uns 8 anos, 10 anos, que o pequeno era 54 metros. Então, esse limitador, e para a construtora ter o resultado, ter o lucro, se manter pagando seus funcionários normalmente e tendo o seu lucro mesmo, ela tem que gerar lucro, né? Então, eu preciso diminuir o tamanho do apartamento para conseguir atingir aquela renda do cliente, porque aquela renda me limita, né? E eu não sei, mas eu acredito que os subsídios para o HIS são diferentes do HMP. Eu não sei, eu não, HMP é sem subsídio. então assim, muitas vezes, para eu conseguir fechar conta e ter um resultado no final do projeto, eu não consigo ir para o HMP, eu preciso ficar no HIS. Lógico, depende do terreno, depende do zoneamento da região. As prefeituras elas têm que atuar realmente de maneira mais efetivas em relação a isso, porque
eu preciso ter um aproveitamento melhor, um coeficiente maior para conseguir fazer um produto melhor para aquele cliente que já tem uma renda limitada. Até porque dá muito mais trabalho você construir para esse segmento do que classe média e alta. Porque aí o céu é o limite. Se você constrói com recursos próprios, é uma situação, mas se você constrói com recursos da Caixa Econômica, por exemplo, é seguro, é o PBQPH, tem tantas coisas que você precisa, que geram custo também para você, que no final das contas acaba encarecendo, né, para o Total. E se cliente. eu caio, por exemplo, para um banco privado, nossa, aí complica mais. Que aí seria o segmento mais alto padrão, né? Sim, Aí quem que vai ter que pagar a conta dos juros altos que eu vou ter que pagar para o banco? O o cliente. cliente. E aí você vê não estou dizendo que o nosso valor de metro quadrado ele tá inflacionado, porque se você vai para São Paulo é outro mundo mesmo, né? O ABC ainda você encontra ainda algumas regiões ainda que você consegue fazer aquisição de algo de uma maneira justa. E não tem segredo, né? Eu converso muito com muitos amigos construtores, não tem mais para onde correr. É esse número e o cliente hoje parece que ele até tem um entendimento maior, que não tem como fazer por menos, porque o material também subiu, tudo subiu, né? E o Minha Casa Minha Vida é ótimo, mas aonde está a grande vantagem dele para as construtoras, além do subsídio? É a taxa de juros, Sim. que é também a taxa de juros que o cliente também tem menor. Então, muitas vezes é que o cliente não faz conta, mas ele pegando uma taxa, vai 8%, 8,5%, 7,5% no Minha Casa Minha Vida, até 6 salários, acho que é isso mais ou menos, né? 8,47 sem o redutor e 7,93 com o redutor. 8%. Se você vai para uma outra faixa de crédito, você vai pagar 11%, certo? Acima disso, na Caixa a gente tem 10,76 na correção da poupança. Esses 3, 4% no longo prazo é um apartamento a mais, Sim, faz toda a diferença. né? E mais ainda, nem sempre o cliente vai fazer conta de quanto ele pagaria mais numa taxa de juros maior. A questão é que não fecha conta na aprovação do crédito do valor que ele precisa, porque só esses 0,5% de redutor, para quem é cotista e quem não é cotista, já faz toda a diferença. Às vezes é 5, 7 mil, 10 mil de diferença no valor do financiamento, que aumenta a parcela, aumenta a parcela não, aumenta a entrada, porque a parcela vai travar nos 30%, 25%, mas vai aumentar na entrada e, às vezes, durante a obra, ele ainda tem o fluxo. Sim, Agora, nos imóveis prontos, ele já não tem, porque além da entrada, tem a questão da documentação também, que exato. também é caríssima para o cliente pagar, né? E aí entra em duas questões que nós já falamos aqui. Primeiro, a importância do correspondente para conseguir aquele 0,5%, que aquilo ali realmente faz uma diferença grande. E a importância do cliente ter a noção do projeto comprar um imóvel. Às vezes eu vejo o cliente, ele tem o dinheiro para dar de entrada, ele prefere guardar e fazer e dar os seus merecimentos. Ah, eu quero um carro novo. Em vez de financiar o mínimo possível. Ah, não, mas eu quero financiar 90%. Posso? Pode, mas para que fazer isso? Financia um pouco menos. Você vai pagar menos por melhor que seja a taxa de juros. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa consciência, né? É verdade. Você mencionou 54 metros nos projetos de Mauá, Conquista Barão, Conquista Pedroso e Conquista Noêmia. Exatamente. Hoje, apartamentos de 3 dormitórios são menores do que esses, porque 54 eram de 2 dormitórios. Eu vou te falar, a MZM ela foi muito precursora em várias tipologias, né? A gente, quando lançou em Diadema, acho que o Conquista São Francisco, 57 metros, com 3 quartos, só que sem suíte, né? Vendeu super bem, porque encaixava e você conseguia atender uma família maior, né? Porque tinha 3 dormitórios. E no final das contas, hoje talvez não, mas um pouco atrás, o cliente não tinha muito essa percepção de metro quadrado, né? Ah, é 3 dormitórios. Então ele vindo decorado, dá para morar, né? Então, e tá cada vez diminuindo mais, né? É o que você acabou de falar, 3 dormitórios hoje com 54 e ainda coloca uma suítezinha, né? E fica Pois legal é. pra caramba. Fica, a gente vai ver o decorado. Eu que não tenho essa inteligência de espaço assim, só vendo o E é a decorado. tendência, isso não é só Brasil, isso É. é no mundo, né? Você vai para as grandes metrópoles aí também, os quartos são todos pequenos, os apartamentos são bem pequenos e é o que cabe no bolso, né? Sim, sim. E assim, eu não sou mulher raiz, né? Quanto menos espaço para limpar, melhor é. Então, Ótimo. apartamento pequeno é
é o que tem de melhor aí, né? É verdade. E eu queria que você compartilhasse com a gente se houve nessa sua trajetória algum lançamento que foi desafiador ou gratificante. Olha, você citou, por exemplo, de Mauá, né? Mauá foi desafiador. Foram 700 unidades, e foi porque acho que foi um grande primeiro lançamento em Mauá, com essa característica de stand grande, com decorado, e foi assim, um absurdo de gente no plantão, e pedido, e tirava pedido. Imagina, a MZM nunca foi uma grande empresa assim em termos de estrutura, né? Entrar, sei lá, 100 contratos num dia, né? Foi desafiador. Mas a gente teve boas empresas ali que nos assessoraram na parte de vendas. Na época não existia o associativo, né? Talvez até existisse, mas a gente não atuava com o associativo lá. Não, lá foi no Lá individual foi no que eu individual. atuei em vários Exato. financiamentos Vários, de mas lá. É, pós-entrega, né? pós-entrega, sim. Então não tinha o desligamento imediato como é feito hoje, né? Mas lá foi um desafio. É, Eu já tive alguns interessantes em São Caetano, onde a gente optou por lançar um projeto fazendo um stand de vendas fora do local, por questões diversas. E no final deu super certo. A gente pegou uma lojinha e fez o stand de vendas na parte de cima. Hoje é um mercadinho no local, ali, né? Lá na Presidente Kennedy mesmo. Eu moro ali na Kennedy. E hoje é um mercado, em cima é um buffet. E em cima eu lembro que era o salão de vendas dos corretores, embaixo era o decorado. E a gente foi atualizando, a gente fez 3 lançamentos naquele espaço. Também foi bem Porque interessante. aproveitou o mesmo espaço para mais de um Só lançamento. mudava o decorado. E um decorado a gente fez imersão, assim, não tinha o apartamento em si. Era só um vídeo, acho que com aqueles óculos, né, 3D. Também na época estava na moda. Hoje caiu um Sim. pouquinho, hoje já não sei, não pegou tanto quanto eu achava que ia pegar. Mas também ajudou também. Olha, eu participei de tantos projetos em termos de lançamento. Piracicaba. Piracicaba foi complicado, porque a gente pegou bem a época da queda do mercado imobiliário. Tá. Aí lá errou, na minha opinião, o projeto, porque aí a gente não identificou que o público do interior, ele também já estava aceitando apartamentos menores, né? Por conta de preço. E aí, mesmo assim, eles optaram por lançar apartamentos maiores. Então, 3 dormitórios lá tinha, na época, acho que 75 metros. E o 2 dormitórios, 65 metros. Então, e o cara queria o de 3 dormitórios, mas não cabia no preço. Aí, juntou um monte de coisa, foi difícil. Lá o de Piracicaba foi bem desafiador, mas olho para trás e não sobrou nada. No final, tudo se vende, né? Sempre tem uma cabeça para um chapéu, né? E, lógico, sempre contando com o apoio dos corretores. E você identifica que os corretores, eles são especializados em momentos. Então, você tem o corretor do lançamento, aquele cara que ele atua muito bem ali. E você tem o corretor do pronto, né? Que, assim, ele adora pegar final de obra. Tá finalizando lá, tô passando a tinta. Não, deixa eu colocar uma basezinha minha de venda aqui e vai embora. E isso é legal, né? Mas em termos de desafio, acho que esse de Mauá foi pela quantidade de unidades, né? E agora na DNA, nós tivemos um projeto que foi o Viu 67, na região da Vila Ré, porque foi o primeiro projeto que a gente lançou dentro do associativo 100%, com desligamento imediato. Então a gente aprendeu muito, muito que tinha que ser feito antes do lançamento, durante a construção e pós-entrega. E a gente entregou agora, semana passada, esse projeto. Então, é uma empresa nova, a DNA, então nós estamos aprendendo muito, mas está no caminho certo, é uma empresa que tá indo super bem, tá com essa entrega agora. Estamos com duas obras em andamento, que é grandes, que o Way Aramaçã, o Way Parque Central, o Way Petrópolis, são projetos todos com mais de 200 unidades, e também dentro do Minha Casa Minha Vida. E está sendo um desafio mesmo, mas estamos indo, estamos indo. E diante de tanta pressão e tantas funções aí que você acaba exercendo no seu dia a dia, o que você faz para desestressar? Olha, eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje, né? Mas o mercado imobiliário é complicado, né? Não vou falar um palavrão aqui, mas é pesado. Hã. Lidar com
Com vendas é difícil, tanto com o corretor, quanto os imobiliárias, quanto com o cliente, quanto os gestores, os construtores, porque a gente está ali com todos, né? Enquanto está tudo bem, está tudo ótimo, né? Enquanto o corretor está colocando dinheiro no bolso, você é o melhor patrão que tem, né? Aí chega a caixinha de bombom na mesa, tá tudo certo. Quando começou a dar uma dificuldade, e dá, em algum momento vai dar, pode não ser no lançamento, mas pode ser no final da entrega, em todos os projetos, você tem que entender, ter paciência, você não pode estar no desespero, né? E é realmente é um setor complicado. Eu sempre gostei de fazer atividade física, né? Então eu gosto de correr. Agora eu estou fazendo tênis, tá muito legal, assim, é um esporte que eu percebo que te dá uma longevidade bacana. Eu não agride tanto quanto o futebol, que era algo que eu gostava bastante. Mas atividade física no geral, assim, eu sempre gosto de fazer, principalmente de manhã. Bem cedinho, eu acordo, levo as crianças para a escola e vou fazer alguma coisa. Ah, hoje eu tenho 30 minutos, então eu vou fazer 30 minutos de bike, porque meu dia é outro. Eu consigo dar aquela velha história, corpo são, mente sã. Então isso daí me ajuda muito no dia a dia, a levar as dificuldades aí que vão acontecer. Eu digo que eu não sou diretor comercial, eu sou um gestor de problemas. Se não tem problema, tá tudo tranquilo. Ninguém fala comigo, tá tudo caminhando. Então eu sempre atuo na resolução de problemas. Essa é a minha, e acho que é uma das minhas principais qualidades, assim. Eu sempre tive muita criatividade para identificar algo e tentar pensar um pouco fora da caixa para resolver isso. E para conseguir fazer isso, eu preciso estar consciente, tranquilo. Então hoje é atividade física no mais. Gosto muito, assim, tem o meu momento, né? De uma horinha ali que eu gosto de séries, filme, leitura. Tô meio preguiçoso, mas também sempre gostei, até pela minha formação, eu sempre li muito. Sim, Mas agora o sofá, às vezes, fica ali vendo minissérie, tudo muito ali mais à vontade, né? Os streamings da vida. Então, sim. isso daí realmente são hobbies que eu levo e me faz muito bem. É a sua terapia para lidar com quem não faz terapia. E Exatamente. você ganha dinheiro resolvendo Problema. problemas. E todo dia tem problema. E isso eu já levo para, assim, eu melhorei muito, eu era muito ansioso. Então, no momento em que eu entendi que o meu trabalho era esse, ajudou muito na questão do estresse, da ansiedade, mas mesmo assim, todo dia é um dia e às vezes a gente não está às vezes no momento bom para entender que é só um problema e você vai resolver ele. Só não tem problema para uma coisa, mas do resto, se você tiver bom senso, sem calmar, é difícil lidar com o ser humano, né? Porque às vezes a justiça de um não é para o outro, Sim. mas você sempre tem que estar fazendo a medição aí dos ânimos para chegar num final bom para todos, né? É uma linha muito tênue essa do que é justo e injusto. Depende muito do lado que você está na maioria das E vezes. toda hora eu tenho que decidir algo. Ah, é um corretor que está sendo prejudicado porque o cliente comprou com outro corretor, e aí você tem que buscar todo um histórico, e aí aquele corretor que está exigindo algo não cumpriu com aqueles processos devidos para exigir algo, então, e é uma pessoa que tem uma família por trás, às vezes está com uma conta de luz em atraso. Sim. Então é difícil, você não tem como não se sensibilizar e isso daí afetar o seu julgamento, né? Então é isso que às vezes acaba realmente impactando mais na saúde da pessoa, principalmente na minha, né? Então tendo a atividade física realmente ajuda muito, né? Que bacana. E desse tempo todo de atuação, o que que você acha que tem mudado? Como é que a tecnologia tem ajudado, tem auxiliado, já que nós tivemos tantos avanços, né? A pandemia veio aí para acelerar muitas coisas, então nós temos uma tecnologia vastíssima aí para nos auxiliar. Então, desde quando você começou a trabalhar, como que você acha que a tecnologia ajuda nesse processo de não só de vendas, mas da própria construção? Sim. Bom, eu sou um cara que eu devo muito à internet, né? Ela que me colocou em destaque no mercado imobiliário, conseguindo realmente me encontrar como vendedor e ser remunerado por isso, né? Mas ao mesmo tempo eu sou um cara meio preguiçoso de novas tecnologias. Não sei se pela idade ou porque às vezes as demandas do dia a dia não me permitem estudar tanto. Mas isso é a tendência, né? Eu não sei se vou chegar em algum momento em que talvez eu não precise de um corretor de imóveis para atender o cliente, que a jornada muitas vezes ela pode ser feita realmente num clique. A revolução social
social, a revolução social ela se deu no smartphone, Sim, não foi nem na internet. Por quê? Porque ela mudou a forma das pessoas se relacionarem, né? Isso daí a gente aprende aí nos estudos da vida. Então, é, antigamente eu falava assim, eu nunca vou me informar no Instagram. Para mim era um lugar de hobby. Eu vou ver foto, vou ver a galera das antigas e não. Hoje, as redes sociais elas te informam sim, para o bem ou para o mal, sim. tá? Aí você que tem que ter essa consciência. Então, o mercado imobiliário não vai ficar imune a isso. Ele vai ter que se atualizar. Já está se atualizando, né? Hoje, o marketing digital, os corretores me procuram e falam, Thiago, eu quero tirar o Cresce. O que você me recomenda? O que eu faço? Eu falo, olha, posso falar, antes de você tirar o Cresce, importante, né? É obrigatório. Mas, paralelamente, faz um curso de marketing digital. Se você não estiver na palma da mão do cliente, você não está em lugar nenhum. Não ache que você vai fazer um stand de vendas e que vai entrar pela porta toda semana um cliente comprador. Você vai ter que trazer ele. A gente teve um lançamento agora da DNA, o Parque Central, em setembro do ano passado. Nós zeramos o projeto. Vendemos 200 unidades num tempo bem bacana, assim, com baixíssimo investimento em marketing. Por quê? Porque eu tinha muitos corretores lá que tinham esse conhecimento, então traziam o cliente. Baixíssimo número de visitas espontâneas, mas muita visita e indicação. Então isso mostra que a tecnologia ela faz toda a diferença, resolve um projeto. Olha, se for para falar de tecnologia, tem que falar de inteligência artificial. Sim, já Eu, é uma realidade na ah, construção? total, eu de verdade desconheço, assim, eu não atuo ainda, a gente não utiliza a inteligência artificial nos nossos atendimentos, dentro da nossa rotina de trabalho. Mas isso é questão de tempo. Já está sendo utilizado pelas grandes construtoras também, e é isso que é um perigo, né? Porque o cliente ele precisa de informação. E o melhor, informação sem ruído, né? Porque é o que a gente começou no nosso bate-papo. Inicialmente a gente falou, a informação é importante, ela tem que ser passada de uma maneira correta. Sim. Se você tem a inteligência artificial para te passar isso, você não tem o perigo de vir uma informação errada, né? Então ela tende assim a ajudar aonde vai chegar, não só no mercado imobiliário, no mundo, a gente não sabe, mas a gente tem que precisa ficar bem atento a isso. E um corretor e uma construtora antenados em relação a essas novas tecnologias, com certeza ela só vai surfar e vai tirar proveito disso. O que o Tiago lá de trás diria para o Tiago de hoje? Se você pudesse lá atrás dar um conselho para o Tiago de hoje, qual seria? Acreditar mais em mim e saber que eu sei fazer de uma maneira correta, honesta e íntegra, assim. E com isso, e saúde, não tem como dar errado, entendeu? Eu perdi a oportunidade justamente por achar que talvez eu não era merecedor. Ah, não, isso é demais para mim, mas não dá para fazer. E você acreditando em você e fazendo o que tem que ser feito, o sucesso ele é inevitável. Mas eu só posso agradecer. Eu tive grandes oportunidades na vida e ainda sou jovem, terei outras, mas acredito logicamente que as oportunidades elas são por conta do seu empenho, né? E, e eu acho que acreditar em você e seguir com força, não ficar só no bate-papo, sabe? Ideias todos temos. O lance é parar e colocar em prática. Isso é o mais difícil. Isso que você está fazendo é muito legal, né? Esse podcast. Eu entrei e falei, cara, que coragem, né? Porque você não para com a sua vida para fazer um novo projeto. Não. Então isso daí acaba te trazendo o quê? Mais uma demanda. E às vezes a gente entra como que eu vou te falar, no automático, né? Ah, não, tá bom assim, deixa. Mas isso daqui vai te trazer outras coisas, com certeza, né? Você vai ter, pode nem ser financeiro, mas a experiência que a gente ganha com tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, além daquilo que nós já fazemos no dia a dia, não tem preço. Então, o recado que eu daria pro Tiago, o de antes para agora, seria acreditar mais e deixar acontecer que vai dar certo. E um conselho para o corretor de imóveis que está iniciando agora? Se informe. Não vá para um plantão de venda sem saber o que você vai fazer lá. Vai atender um cliente, chega uma hora antes, pelo menos, né? Se não der tempo. Tenta entender ao máximo o que é aquele projeto, tá? Porque tudo bem que às vezes a pessoa não consegue ter o conhecimento. Eu falei muito do marketing digital. Então, assim, aprenda a mexer com as novas tecnologias, porque você vai se destacar invariavelmente. Mas ter o conhecimento do projeto vai te permitir você
olhar para o cliente e tentar entender a necessidade dele. Se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, ter informação é tudo. Você vai ser visto numa mesa de negociação de outra forma. O cliente vai olhar para você e ele vai falar assim: pô, eu preciso desse cara para realizar esse sonho. Eu preciso desse cara para curar essa minha dor. Qual é a minha dor? Às vezes o cliente nem sabe qual é a dor dele. E a dor dele, às vezes, é um imóvel com sacada. E ele quer resolver aquele problema. E você tem que estar ali para isso. Mas para isso você tem que ter informação. E não delegar. Hoje eu vejo muitas pessoas delegando. Corretor jogando na mão do gerente, que joga na mão do coordenador. Sendo que você tem que acreditar em você e você tocar o processo. E é óbvio, cada um vai fazer a sua parte depois, né? Numa negociação, num desconto, junto à construção, ou um coordenador junto à empresa de documentação para alinhar a parte documental. Mas o corretor, bem informado, é difícil ele não ter sucesso. Ele sempre vai estar um passo à frente do cliente. E isso é importantíssimo. E você sabe que os maiores problemas que nós temos no mercado de prontos ou de usados, vamos dizer assim, que são os de terceiros, Uhum. é justamente por causa dessa mentalidade do corretor de lançamento. Porque lá ele vai mostrar o decorado, ele vai passar as informações, ele vai tirar o pedido, né? Ele não é autônomo nisso. Normalmente na mesa tem um coordenador, tem um gerente que Isso vai quando não montar. tem uma promotora levando no decorado e falando sobre tudo decorado, Isso. né? E aí ele vai tirar o pedido, ele não vai participar da avaliação do crédito para os imóveis que já vai contratar de forma imediata, Uhum. ele não vai participar da assinatura do contrato, a maior parte das vezes ele não vai nem acompanhar esse cliente, até porque eu já ouvi corretores dizendo que mudam de número de telefone a cada lançamento, né? Nossa Senhora. E aí, ele tá, Má ideia, não é uma má já ideia. ouvi, tá? Já ouvi Às corretor vezes dá dizendo vontade, hein? que muda o nome de guerra e muda o número do telefone, né? E já senti inveja disso, tá? De mudar o nome. Eu não consigo. Eu também Tem que estar não. ali, tem que estar Eu ali também não. Dou pro meu nome. bônus e pro ônus. Exatamente, dou meu nome, meu sobrenome, tem lugar fixo onde as pessoas me encontram. Mas já ouvi corretor dizendo, muda o nome e muda o número do telefone a cada lançamento. Só que ali, o corretor ele se preocupa apenas com o ato do cliente. Então, é óbvio que quanto mais de entrada o cliente tem para pagar, melhor para todo mundo, para a incorporadora, né, Sim. para a saúde do empreendimento, para o corretor, que vai receber a comissão dele de forma mais rápida. Mas quando a gente vai para o pronto, eu preciso fazer essa equação ser equilibrada, defender o direito, né, defender ali, equilibrar os riscos do comprador, do vendedor. Eu não tenho que me preocupar mais só com o comprador. Ali eu tenho várias figuras, então eu tenho o comprador, o vendedor, o imóvel precisa ser aceito como garantia pelo banco. Depois tem prefeitura, tem cartório de registro de imóveis. Então, tem várias figuras, vários personagens Sim. aí, e quando o corretor não é diligente, quando ele acha que é a mesma coisa atuar no lançamento e no pronto, é onde a gente tem os problemas, não só causados pela falta de comunicação, mas pela falta do preparo, pela falta da informação, por falta de estar se antenando aí às alterações, o que pode, o que não pode, né? E assim, quando nós começamos, eu atuo no mercado imobiliário já tem 25 anos. Queria eu lá atrás ter um podcast, ter informação no YouTube, ter informação no Instagram, igual o pessoal produz Sim. conteúdo para as redes sociais, eu com certeza teria errado menos. Sim. Porque a gente, se não tem informação, a gente erra tentando, né? E muitas vezes tentando é na prática. Mas Tudo é isso isso. contribuiu para quem fôssemos hoje, né? Sim. Mas é um bom profissional. É a Com questão certeza. de ser um bom profissional. E, lógico, existe uma diferença grande de trabalho do corretor de lançamento e do pronto. O pronto, realmente, ele tem que estar mais qualificado. Sim. Porque ele vai participar de um processo. Mas, ao mesmo tempo, tem menos ruído. Porque é tudo mais rápido, é tudo muito ali. Em 60, 90 dias, o processo já foi concluído, né? Sim. O lançamento, não. É algo que vai levar 3, 4 anos até ele se concluir. Só que aí o corretor de pronto, ele olha, poxa, mas eu estou trabalhando um monte aqui, eu estou ganhando a mesma coisa que o cara do lançamento, ele só levou o cara lá dentro, o cliente lá dentro, muitas vezes nem levou dentro do decorado.
E para se destacar no mercado de pronto é difícil também, né? Sim. Você tem que ter mais qualidade como vendedor, principalmente, né? E conhecer os processos. Mas é isso, é o que eu falei, tem maus e bons profissionais. Sim, E em todos os em segmentos. todos os segmentos. E caminhando aí já para o nosso final, já conversamos por 50 Já minutos. acabou? Por 50 minutos. Eu queria que você deixasse um conselho para quem constrói também e deixasse suas considerações finais. Bom, eu primeiro queria agradecer pelo convite, foi uma surpresa, eu até comentei com você, eu estava viajando, aí eu falei assim, puxa, mas eu vou estar voltando de viagem, vai dar tempo? Eu falei, vai dar tempo, porque se eu não fizer, se eu não participar, eu não vou participar depois, porque sempre vai ter uma demanda diferente, né? E eu, obrigado, de verdade, por ter lembrado de mim, fiquei contente de E eu poder... já estava pronta para o seu não, É mesmo, não porque você não quisesse participar, mas por ter sido muito em por cima. ter sido em cima e também por conta Mas da é aí que as ocupação. coisas dão certo. Quando não tem muito planejamento. Se falasse um mês antes, às vezes eu não conseguiria. Pois é. Mas eu agradeço de verdade. Olha, um recado para os construtores. Eu estou muito alinhado com eles, assim, então a gente vive muito ali o universo, é pensar no cliente. Né? Tentar identificar com mais sensibilidade as dificuldades dos clientes para tentar tornar a jornada melhor para todos, tanto para o dono da construtora, para os seus funcionários, como para o cliente e para o seu corpo de venda, para o seu corretor, que ajuda muito no processo. Seria isso e as minhas considerações finais seriam essas. Assim, ó, parabéns pela iniciativa, vamos continuar com muita saúde aí para que a gente continue aí fazendo o nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. E é esse episódio do ConstruCast com a participação do Tiago Magnani, já que ele me corrigiu no início. Amanhã, isso. Magnani. E muito obrigada mais uma vez por ter participado, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, Débora. Obrigada.